Assédio sexual, comportamento inadequado ao volante e ausência de uma comunicação em português são algumas das queixas mais apresentadas por utilizadores das plataformas TVDE. O Instituto e a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes confirmam as reclamações e admitem a necessidade de rever a lei, mas as mudanças podem não estar para breve. Era muito diferente, há 2 anos atrás era muito diferente do que é hoje. As faturações eram muito melhores também, as corridas eram muito melhores do que é hoje. Tinham muito menos carros, tinha muito menos gente e queixas quase que diariamente passageiros reclamam do que está acontecendo, com medo e todo dia tem alguma coisa, alguém fala alguma coisa disso. Brasileiro de nacionalidade, Rodrigo está em Portugal há 6 anos. Trabalhou no setor de transporte de mercadorias, mas decidiu dedicar-se ao transporte de passageiros. É motorista TVDE há 2 anos. Não muito tempo, é certo, mas garante que as características que o atraíram para a profissão desapareceram. De fazer caminhos errados, de andar no sentido proibido, andar em alta velocidade, de não fazer o caminho que está definido pelo mapa, tanto da aplicação ou quanto do navegador mesmo. E a pessoa fica com medo, tem receio, às vezes liga para a família, para o pai, para a mãe, esposo, e a pessoa vem atrás, como já me falaram, vem seguindo para ver se não tinha nada. É mais ou menos isso aí que está acontecendo. Que afeta todo mundo que trabalha correto, né? Todo mundo que faz as coisas corretamente, que faz tudo certinho, acaba atrapalhando, porque o passageiro acaba ficando com receio de andar com a gente. E não pode ter esse receio, porque, apesar de tudo, ainda somos um meio de transporte muito seguro. Chegaram a Portugal com promessas aliciantes de oferta de um serviço de transporte de passageiros de alta qualidade. Durante alguns anos, o conforto dos veículos, a atenção do motorista e até o tratamento foram referenciados pelos clientes. Agora, mais concretamente nos últimos meses, os mesmos clientes afastam-se dos TVDE. Falam numa decadência do serviço e, mais grave, de uma segurança comprometida. 4 pessoas, a bagageira cheia à frente e traz um bebê na mala. Olha o bebê. Não, 2 minutos não posso esperar. Ou não? Eu chamei um carro através da aplicação Bolt com o meu irmão Francisco, o meu irmão pequenino, tem 14 anos, e portanto pedi uma viagem de Oeiras até Cascais. Tudo bem. Super habituada, é recorrente fazer este tipo de pedidos de serviço, nesta aplicação inclusive, na Bolt. E quando o carro chega ao local, entramos num carro e deparamos logo com uma situação que não é recorrente, ou que não era recorrente até à data, e que transformou logo toda aquela situação num sentimento de muito desconforto e de algum descontentamento. E o que foi? O motorista, quando entramos no carro, tinha a cara toda tapada, com uns panos, tinha uns óculos de sol e uma grande burca, ou seja, isto barrou logo a identificação da pessoa que nos estava a prestar um serviço de atendimento ao cliente. Portanto, que eu considero um fator essencial quando há um atendimento ao cliente. O desconforto de Rita por não poder confirmar se o motorista era o mesmo que a aplicação apresentava aumentou quando, já durante a viagem, o percurso foi alterado mais do que uma vez. Disse ao senhor que se enganou, percebi que não havia resposta e consegui visualizar que, portanto, o trajeto redirecionou o caminho. E fiquei um pouco mais calma, pensei, bem, erros acontecem, o senhor não sabe comunicar comigo, há aqui uma barreira, mas o caminho foi redirecionado e agora vai correr tudo bem. E este pesadelo vai acabar, não tarda, só faltam mais 10 ou 15 minutos. Problema, voltou-se a enganar
e voltou-se a enganar. E eu voltei a ficar chateada e voltei a falar e voltei a ser ignorada, lá está, por conseguinte desta barreira linguística que dificultava aqui a comunicação ou rejeitava completamente essa comunicação. Apesar do susto e da situação de stress, Rita e o irmão menor de idade chegaram ao destino. Fez queixa, neste caso, à Bolt. Para meu grande espanto, que a Bolt não escolhe nacionalidades, portanto não faz essa distinção de nacionalidades e também não faz distinção se a pessoa que nos está a atender fala a língua portuguesa. Isto para mim é que é o grande problema. Ainda assim, para Rita, foram razões suficientes para nunca mais utilizar o serviço. Em linha com o que tem sido relatado, no mês passado o Portal da Queixa revelou um aumento de 25% de reclamações no setor dos TVDE. Realmente é um aumento significativo se comparamos com o período de tempo desde que os TVDEs estão em Portugal, desde 2014. Por isso um aumento de 25% a cada ano será sem dúvida bastante significativo, não é? E estamos a falar que neste momento só temos 2 operadores, porque um terceiro desistiu da operação em Portugal em início de abril, o que quer dizer que na realidade essa insatisfação tem-se demonstrado com um crescimento bastante exponencial. E quando assim é porque, como se costuma dizer, onde há fumo há fogo, né? E por essa razão é necessário, de alguma forma, olhar com um espírito bastante mais crítico para aquilo que está a acontecer. Temos observado uma tendência diferente nestes últimos 3, 4 meses que se dirigem, nomeadamente, àquilo que são o novo tipo de perfil de motorista, que são estrangeiros, que não têm a capacidade de poder dialogar na língua portuguesa, que muitas das vezes não têm conhecimento das regras de trânsito que são obrigatórias em Portugal e, por essa razão, temos assistido a um novo tipo de reclamações que incide não só na prestação de serviço mais deficitária, mas também nesta dificuldade de poderem comunicar com o próprio motorista e depois, obviamente, também com a qualidade do serviço, nomeadamente naquilo que diz respeito à segurança, no que diz respeito à própria salubridade dos veículos. O novo perfil do motorista é confirmado pela Associação Nacional Movimento TVDE, mas a associação contesta a decadência do serviço. Tem vindo a aumentar o número de queixas não fundamentadas. Nós não podemos levar em conta postos que nós sabemos que são falsos e que circulam na internet. Existe um número muito grande, crescente, de motoristas TVDE vindos de outros países, em que a lei tem um facilitismo que os ajuda a começarem a conduzir carros muito depressa. O facilitismo a que Ângela Reis se refere tem a ver com as licenças emitidas pelas escolas de condução que ministram os cursos para ser motorista TVDE. Apesar de serem realizados totalmente em língua portuguesa, muitos candidatos que assumidamente não falam nem entendem português passam com distinção no exame final. Quem não acerta, chumba. Aqui não. A taxa de... Acesso. É escolha múltipla. Eu posso dizer que já assisti a alguns exames. Pessoas que não falam nem português nem inglês, por vezes têm as respostas no telemóvel do teste, são-lhes fornecidas. É escolhas múltiplas, estão a ver as respostas e a fazer. A Record TV questionou tanto a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes como o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que aceitaram responder às nossas questões apenas por escrito. Só este ano, que ainda vai a meio, o número de reclamações sobre motoristas TVDE que não falam a língua portuguesa já ultrapassou o registado no ano passado. O próprio IMT assume que a lei tem uma lacuna. É vaga nesta matéria e não contempla de forma expressa a exigência do domínio da língua portuguesa. Ainda assim, como o curso é lecionado em português, pressupõe-se que os formandos compreendam a língua na oralidade e na escrita. Mas a verdade é que não exige. Estão a ser emitidas licenças pelas escolas de condução sem qualquer tipo de critério. Eu e outras pessoas fizemos, aliás, até autoridades já fizeram, e as escolas de condução, quando nós dizemos que temos 15 ou 20 ou 30 pessoas para frequentar o curso, mas que não falam português nem inglês, algumas escolas pedem para irmos lá pessoalmente para resolver o assunto. Em um
único esquema são interesses financeiros, esquemas de trazer pessoas cá para Portugal de condições muito humildes que vêm para ter uma vida melhor, angariar noutros países para trazer e depois colocar pessoas a viver em condições precárias. Isso existe. E tem-se visto no setor TVDE, na agricultura, na pesca, hotelaria, restauração, em todo lado. Por isso mesmo questionámos o IMT para saber se as escolas de condução eram fiscalizadas. O Instituto admite que já foram enviados processos ao Ministério Público, mas não clarifica quantos e, por exemplo, quantos serão os motoristas que de facto poderão estar a laborar com estas licenças manipuladas. Não é difícil perceber as consequências para a segurança rodoviária. Tal como as várias queixas públicas ou vídeos o demonstram, as regras de trânsito parecem ser totalmente ignoradas. Este veículo TVDE foi filmado na segunda circular a fazer um desvio ao trânsito que chamou a atenção dos restantes automobilistas pelo aparato, mas também pelo risco de poder terminar de forma trágica. Erros e comportamentos que levam a questionar se estas pessoas têm até qualquer tipo de habilitação legal para conduzir. Há 2 pesos e 2 medidas. Enquanto o motorista português tem que esperar 3 anos após tirar a carta de condução para ser motorista TVDE, um motorista estrangeiro que chegue cá e queira conduzir pede a equivalência para a carta portuguesa e pode começar a conduzir logo. É isso que uma das coisas que a Associação pede, para que esperem também 3 anos para terem conhecimento como é que é conduzir em Portugal. Há suspeitas de que as próprias cartas de condução que estão a chegar ao IMT com pedidos de equivalência em Portugal sejam falsas. Eu não sei como que é a carta de condução deles no país deles, mas que nem quando eu vim para cá com a minha carta de condução, a nossa tem um QR Code que você consegue entrar no site do governo e consegue ver se ela é real ou não. Eu não sei a deles como é que é. E a partir disso você consegue emitir uma via daqui e tal, a substituição da carta de condução, é tranquilo. A deles eu não sei como é que é. Mas o tempo que demorou... Não, demora, não é de um dia para o outro. Não. Demorei um bom tempo, na época, quase um ano, 8 meses, alguma coisa assim, não foi. Aí depois tem que fazer o curso do TVDE, que demanda mais tempo. Apesar de não querer assumir um aumento de queixas, Ângela Reis relata os problemas que a associação tem identificado. Também há a tal barreira cultural, que essa é mais importante para mim do que propriamente a linguística. Ou seja, conduzem a comer, conduzem a falar com familiares na língua deles a viagem inteira enquanto vão com os utilizadores, e isso é óbvio que os utilizadores fazem queixas válidas. Sim, não se deve acontecer. Existe uma ética comportamental para se ser motorista TVDE. No aeroporto de Lisboa, por causa de uma discussão com um turista em inglês, que as autoridades interviram, ele negava-se a colocar o trolley na bagageira estava outra a dormir. A tal barreira cultural. Acredito que eles não façam por mal, simplesmente querem trabalhar bastante. 3, 4 pessoas, a bagageira cheia à frente e traz um bebê na mala, olha o bebê. Sejam hábitos ou diferenças culturais, as autoridades investigam comportamentos que ultrapassam os limites legais e que configuram crime em Portugal. Há vídeos e relatos de assédio sexual confirmados pelas autoridades. Não, é sério, vamos, por favor. Sabe a Record TV que em Lisboa há dezenas de queixas de importunação sexual a serem investigadas. Inclusive o caso de uma turista que foi violada na capital. O motorista TVDE foi identificado e detido pela PJ há cerca de um mês, estando atualmente em prisão preventiva. Joana, nome fictício, aceitou partilhar a traumatizante experiência sob anonimato. Era menor de idade quando apanhou um Uber para ir para casa depois de uma aula e foi assediada. Quando nós somos mais novos, não temos outra noção do perigo ou achamos que as coisas são mais confiáveis do que elas são. Então eu entrei no carro e sentei-me no banco da frente, que foi uma coisa que eu nunca mais fiz depois disso, porque realmente não é muito inteligente, mas pronto. E ele começou a fazer-me algumas perguntas pessoais. Até aí tudo bem, não sei o quê, mas depois me perguntou-me se eu tinha namorado. Eu respondi-lhe na altura e ele começou a perguntar-me se eu estava tímida, a responder. Eu comecei a cortar a resposta, comecei a ficar desconfortável. Ele continuou a insistir nas perguntas pessoais e privadas.
e num determinado momento ele pôr na minha mão, no meu braço, e tentou pôr na perna dele ou em algum outro sítio. Nisso já estávamos a mais de metade do caminho, já quase a chegar a casa. Eu não falei mais com ele, tirei o braço. E quando estávamos mesmo a chegar, eu não deixei de descer a rua sequer, pedi para ele me deixar antes da morada, efetivamente, e desci a rua depois sozinho. Joana critica o apoio prestado pela Uber depois de ter feito queixa. A plataforma apenas pediu desculpa e devolveu os 4 euros e pouco da viagem. Joana esperava mais. Eu suporto que a Uber ligou-me e disse que ia reaver os meus 4 euros e meio da viagem e que eu nunca mais entrar em contato com aquele motorista. E quando eu perguntei se ele achava que eu valia 4 euros e meio, ele disse que não, mas que era a política e que eles iam analisar a situação. E eu disse, então eu não vou mais ter contacto com o motorista, mas as outras mulheres por aí continuam à mercê disso. E eles disseram que era a regulamentação deles e que eles iam analisar o caso. A par disso, existe um alerta para outro tipo de irregularidades em Lisboa, mas a associação garante que nada tem a ver com os motoristas e carros TVDE legalizados. Na noite, em alguns sítios em que há muita dificuldade, porque não há motoristas, não há carros, existem pessoas que andam com carros a dizer TVDE, com a etiqueta, colada até com fita cola, que não têm licença, que não são motoristas TVDE e abordam as pessoas e pedem para pagarem dinheiro. Isso acontece à noite na zona dos bares, Castré, por exemplo. E por isso, a associação deixa alguns conselhos. Nenhum utilizador que esteja à espera ou à procura de um carro, de uma viagem, deve entrar num carro que não seja atribuído por uma plataforma. Conferir sempre a matrícula e conferir o perfil do motorista. Se não corresponde, não entrar. Perante as várias queixas, contactámos a Uber, a maior plataforma de operadores TVDE a trabalhar em Portugal. Às várias questões, a empresa apenas respondeu a algumas. Não revela os dados estatísticos de queixas contra motoristas, apenas responde que são obrigados a entregar o cadastro criminal de 3 em 3 meses. Este vídeo, que circula nas redes sociais, mostra um esquema utilizado para enganar o sistema. Pelo mapa apresentado, é possível perceber que a filmagem não foi feita em Portugal, mas ouve-se ao fundo uma voz em português do Brasil. Questionámos a Uber sobre este tipo de esquema. A plataforma apenas confirma que realiza controlos periódicos por selfies de reconhecimento facial para verificar a identidade. E caso não seja validada, o motorista fica impedido de aceder de forma permanente. A Associação Nacional Movimento TVDE pede fiscalização constante das autoridades, mas as ações da PSP e da GNR, em conjunto com a ACT, têm sido insuficientes. A associação diz que nada pode fazer e apela aos utilizadores que reportem na aplicação todas as irregularidades que detectam, porque são as plataformas responsáveis por penalizar os motoristas. No entanto, os clientes alegam que nada acontece. Durante muito tempo, mais de um ano depois, quando eu entrava na aplicação para eu a viagem, o perfil do motorista ainda estava disponível, eu ainda trabalhava na plataforma. Não, estou falando sério, preciso ir. De acordo com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, em 2022, na última avaliação sobre o regime TVDE, já se apontava a necessidade de alterar a legislação no que se refere à formação e avaliação dos motoristas de TVDE, que visavam prevenir fraudes e conflitos de interesses, proibindo que os operadores TVDE oferecessem serviços de formação de motoristas, bem como implementar um sistema de avaliação mais rigoroso e exigente, que incluísse um exame final obrigatório. Uma alteração ou revisão da lei que não está para já em cima da mesa, porque, de acordo com o IMT, Portugal espera uma avaliação da Comunidade Europeia sobre este tipo de transporte, para que sejam dadas orientações aos países.